Neste episódio do E2, estivemos à conversa com o jornalista Paulo Moura no Panorâmica. O repórter E2 leva-te ao mentoring de jornalismo e no E2 Pro descobre porque é que as cores parecem muito mais reais quando vistas no cinema. No Entrevista, senta-te à mesa com o comediante Diogo Faro, mais conhecido por Sensivelmente Idiota. Sejam bem-vindos ao E2. O convidado do Panorâmica de hoje já entrevistou terroristas e tanto cobre guerras como histórias de pessoas comuns ou pega numa tenda, na sua mota e percorre Portugal de norte a sul do país. É jornalista desde 1989 e foi no Jornal Público que cimentou a sua carreira durante mais de 2 décadas. Atualmente é freelancer, mas mantém uma colaboração regular com o Jornal Público, tem 56 anos, é professor aqui na Escola Superior de Comunicação Social e é o jornalista português mais premiado sempre com 11 prémios nacionais e internacionais. Temos connosco Paulo Moura. Paulo, muito obrigado por estar aqui connosco e seja bem-vindo ao E2, à Escola Superior de Comunicação Social, não digo porque é professor aqui na escola. A primeira pergunta que eu lhe faço é que Afeganistão, Argélia, Caxemira, Chechênia, Haiti, Iraque, Sudão, entre outros, são alguns dos países em que já esteve a fazer reportagem. E não nos passa pela cabeça a realidade e o cenário que lá se pode encontrar. Já foi espancado, já teve a sua vida ameaçada e, nestes momentos, qual é o espaço que o medo ocupa, se é que há esse medo? Claro que é uma constante nesses locais. Ele é sentido principalmente pelas pessoas que são vítimas das guerras. Não devemos confundir nunca a situação de um jornalista com alguém que participa como militarmente ou principalmente as vítimas, as populações que são vítimas. Esses sim é que têm razão para sentir medo. Ser frio e calculista. De certa maneira, sim. Ou seja, por um lado, uma pessoa fria e calculista também não é um bom jornalista, não é? Porque a sensibilidade é fundamental para se entender as situações e principalmente para as transmitir, para contar aquilo que se vive. Mas é sim necessário ter eu não diria ser frio, mas ter sangue frio. Ou seja, nos momentos decisivos, nos momentos em que a situação é complicada, em que é muito imponderável, imprevisível, aquilo que pode acontecer a cada momento. O jornalista, como qualquer pessoa que trabalha nessas zonas, quer que seja alguém que trabalha numa organização humanitária, ou seja o que for, tem que ter uma capacidade de sangue frio, ou seja, manter a racionalidade, tomar decisões friamente, acertadas, muito bem pensadas e não se deixar levar pelas emoções. Depois, na hora de escrever ou na hora de ir embora, aí sim pode sofrer à vontade e ter emoções, o que geralmente acontece. Mas é preciso uma capacidade de manter o sangue frio nos momentos. Há alguma forma de contornar ou evitar situações de perigo ou, no limite, uma certa impotência vence? Não, tem que se evitar o máximo as situações de perigo. Ou seja, primeiro, como eu disse, mas o perigo é mais para as populações. O jornalista, à partida, está mais protegido do que as populações. À partida, nem sempre é assim, porque hoje em dia há situações em que é o contrário. Designadamente, se pensarmos nas zonas do Estado Islâmico, na Síria, hoje em dia, quando temos que lidar com fundamentalistas islâmicos, que veem o jornalista, ele próprio, como um alvo a bater, como um inimigo. Não é? Portanto, o jornalista aí acaba por estar até numa situação mais perigosa do que as populações ou até os militares. E ficar indiferente em relação ao que escreve é difícil e vivenciar de perto, digo eu, mais difícil deve ser. E por isso eu tenho que lhe perguntar como é que filtra o ambiente que o rodeia, até porque não é qualquer pessoa que vivencia esse tipo de cenários e que está disposta a ir, deixando família, filhos, etc. Se, como jornalista, me interessam as zonas e os sítios, os locais, as pessoas onde estão a acontecer coisas importantes, uma guerra, se é uma coisa importante, se é decisiva na história, se é decisiva naquilo que vai acontecer na história humana, eu quero estar lá por causa disso, porque é importante, porque é decisivo, não porque goste em si da violência. E, portanto, eu vou porque sei que essas coisas existem, porque eu acabo, de certa forma, por achar isso, de certa maneira, natural, porque eu sei que elas existem, não é? Para mim não é um choque ir para esses sítios e constatar o horror da guerra, porque eu já estou habituado, porque eu sei que isso é assim. Exatamente. É o mundo em que eu vivo, é um mundo que inclui essas coisas. O E2 continua, o Panorâmica volta já de seguida. Até já. O repórter E2 desta semana está no Mentoring Publicidade e Marketing da EST. Venham connosco.
Eu trabalho 20 horas para o Web Editor, ou seja, toda a parte de fazer com que haja Bring Visitor, mostrar todas as campanhas que temos, produtos mais relevantes, alguns serviços que nós tenhamos, e as outras 20 horas da minha semana o que eu faço é o trabalho gráfico, ou seja, desde a implementação das campanhas, fazer com que realmente os produtos sejam mais equilibrados, mais visíveis. Basicamente é muito esta divisão entre trabalhar na loja e na web fazer com que os clientes venham visitar a loja e comprar. Sou web designer no Millennium BCP. Basicamente eu desenho, trabalho em Photoshop todo o dia, desenho a aplicação do Millennium, site, artigos, tudo o que é, no meu caso, internet e mobile. Basicamente nós em agência trabalhamos como duplas criativas, temos a parte do copywriter, que é o que escreve, digamos assim, e a parte do diretor de arte, que é o que trabalha toda a parte visual das campanhas. E isso é o meu trabalho, trabalhar toda a parte visual das campanhas. Faço. Copywriter passa por fazer anúncios, os headlines para a imprensa, os scripts para a rádio, os scripts para a TV, ideias de ativação. É dar uma oportunidade diferente aos ex-alunos, também de sentirem, ok, eu sou alguém, fiz alguma coisa, e é excelente para os alunos que ainda estão a estudar, porque é, como eu disse, um ponto de vista completamente diferente e muito mais pessoal e muito mais terra a terra. Eu acho que para já é bom aproximar os alunos realmente do mercado de trabalho, sem ser só com aquelas palestras com pessoas que são muito importantes, obviamente que são referências no mercado, mas que nós no fundo depois temos vergonha de fazer uma pergunta, temos vergonha de falar, ficamos muito longe, e aqui é um ambiente mais tranquilo, mais descontraído, com o pessoal que saiu da casa, com malta que tem idade próxima deles. E acho que a malta fica mais à vontade de perguntar como é que é o teu dia-a-dia, o que é que tu fazes, como é que funciona uma agência, como é que é isto. Por isso eu acho que é bom para toda a gente. Sim. Talvez eu tivesse feito um currículo decente, um portfólio decente, se tivesse vindo um destes, em vez de apostar na sorte. Acho que é uma forma completamente diferente de encararmos este mercado de trabalho, que às vezes parece tão distante, mas às vezes está tipo a 6 meses ou a 1 ano e meio de acontecer e nós não temos bem noção de como é que isso vai acontecer. É sobretudo entender melhor o que é que levamos daqui e de que maneira é que isso se pode tornar em tanta coisa. É preciso ter portfólio. Em agência não entras com média, não entras com nada. Ou tens portfólio ou é muito difícil. Não tenham medo, publicidade e marketing. Às vezes ouve-se muito que a Escola de Comunicação Social não é assim tão conhecida. É mentira. Realmente todos os alunos que saem da nossa faculdade estão muito bem e é esse o conselho que eu dou. E não se baseiem só à licenciatura. Vão para os núcleos, vão para a E, pratiquem o desporto na EST, façam mais trabalhos fora do que aquilo que vos é devido e certamente vão ter um futuro brilhante. Esta foi uma oportunidade para os alunos da ESC, mas não só, contactarem com profissionais da área. O Repórter E2 volta em breve. Até lá! Olá, hoje convido o E2 Pro para vir à SP Televisão ver o que é o trabalho de um colorista. Portanto, um colorista vai fazer a adaptação de tudo aquilo que é captado a nível de imagens. Essas imagens que são captadas são feitas isoladamente e não tem uma sequência de captação, nem tem ninguém a fazer a preparação dessas mesmas imagens. O que é que vai acontecer? No nosso caso, como fazemos novelas, fazemos séries, a cor vai variando não só ao longo do dia, no caso de exteriores. O estúdio é controlado porque no fundo são projetores que nós controlamos a cor, mas ao longo do dia, se tivermos as exteriores, há uma variação grande desde que o sol nasce até o sol que se põe. Portanto, há necessidade de fazer ajustes cromáticos, porque se é uma série, ou se é uma novela, ou se é um filme, tem que haver uma certa homogeneidade entre as imagens, desde aquelas que são captadas numa determinada hora, até a hora que a partir acabamos as transmissões. Portanto, nós temos que arranjar a maneira das coisas serem mais compatíveis com a nossa dita realidade, que é aquilo que nós vemos, embora nós todos vejamos de maneira diferente. Não há duas pessoas a ver exatamente da mesma maneira, mas digamos que há um consenso em relação à cor, feito de muitas investigações, e ao longo destes anos chegou-se à conclusão que X pessoas conseguem ver isto como sendo a cor X. Portanto, pode-se uniformizar que a grande maioria das pessoas poderão ver
cores semelhantes, embora a cor também tenha outro fator, que é o fator cultural. Porque há coisas que nós há cores que nos chamam mais atenção e que vemos melhor pelo simples facto de sermos chamados, nos chamam a atenção, porque culturalmente é muito utilizada, e há outras cores que não é tanto, ou não sendo tão utilizada na nossa cultura, não nos chamam tanta atenção. Portanto, nós como coloristas, provavelmente vamos ter que arranjar maneira de todo esse modo de vermos o mundo, todos esses padrões de cultura, se conseguirem misturar para conseguirmos entrar dentro dos vários filmes, dos vários vídeos, tentar transmitir a emoção que o próprio guião, ou o próprio argumento pretende que seja dado. Portanto, claro que os coloristas não trabalham sozinhos, trabalham com outras equipas essas que fazem a captação da imagem. Portanto, neste caso, os diretores de fotografia, juntamente com a equipa de realização, estudam um plano, e cenografistas também, estuda-se um plano, digamos, de abordagem em relação à cena. A cena é essa, terá várias cores. A cena é captada e depois tudo isso é tratado posteriormente. Em relação ao caminho que temos que percorrer para chegar a colorista, digamos, não há um caminho, há vários caminhos e poderão ser todos igualmente bons. O meu caminho foi de facto através da RTP. O meu primeiro contacto com estas leads da televisão foi na RTP e integrava um setor que era chamava-se tratamento de imagem, que incluía várias funções, entre as quais o controle de imagem, que era aquilo que eu fiz e fiz durante muitos anos. Me deu muita experiência nesta função de correção de cor, pelo menos treino de vista. Portanto, nós temos que começar a analisar a imagem numa outra maneira, temos que analisar e vê-la numa outra maneira. Isso faz com que, à partida, ao longo de anos, começamos a treiná-la de tal maneira que, por nós, tudo aquilo que poderia ser simples, ser difícil, torna-se simples. Portanto, caminhos, com certeza que há necessidade de saber toda a bagagem técnica. Isso pode-se fazer nas escolas. Portanto, as escolas nada mais fazem que ensinar a caminhar. Portanto, e é são esses passos técnicos, com uma boa bagagem técnica, que nos faz com que os três, treinando e serem canalizados para estes lados, podemos atingir bons resultados. É evidente que tem que haver principalmente no treino, porque nós tentarmos numa imagem fazer outra completamente diferente já é difícil, mas se tivermos duas que estão diferentes e tentarmos fazer com que as imagens fiquem iguais, ainda é mais difícil. Colorista. Para mim, a sensação que me vem à cabeça daquilo que eu faço é imaginar um embrulho em que tem que dar sabores. Estás nervoso? Por ser entrevistado por ti? Porque tens medo que nós tenhamos descoberto alguma coisa sobre ti, que não há nada. Nós tínhamos convidado um humorista com uma carreira mesmo sólida, só que depois desistiu. Boa graça para começar aqui a aquecer. Não, a tua carreira é só incipiente porque esperemos grandes feitos estão para vir. A minha carreira acima de tudo é curtíssima. Quando é que te despediste? Foi há 3 anos? 2. 2 anos? Eu acho que fiz muito em 2 anos. Falta-me fazer milhões de coisas para chegar ao nível de como foi o teu convidado de João Quadros ou como uma data de comediantes já estão aí feitos. Mas em 2 anos, não posso nada queixar das coisas que já fiz e que alcancei. Qual foi o tempo máximo que estiveste sem fazer uma publicação no Facebook? Não sei, nem me aguento, estou aqui há 5 minutos sem fazer nada. Obrigas-te diariamente ou é uma coisa natural? Agora
Depende. E é importante não desaparecer do mapa, nem bem que seja o mapa digital. O mapa digital de hoje em dia é importantíssimo e, portanto, não convém que eu fique 2 meses sem fazer publicações. Quem é que achas que é o teu público-alvo? Tens alguma ideia? Gosto de acreditar que são pessoas inteligentes. Uma grande parte do teu público-alvo são raparigas, não é? Quantas miúdas é que tu já te seduziste desde que te meteste nos copos? Porquê é que estás a dizer isso com ar provocador? Ele está a ficar envergonhado! Isto é escandaloso, não está nada. Estás a sensível às raparigas, conhecem pelo sensível. Isso Viste ainda é que o mais sensível disse estúpido. esta semana? Adorei o que o sensível disse. Está bem, sabes o exemplo de uma rapariga que é que tu, não Mas sei. quantas raparigas, sei se lá, fores honesto sei. contigo próprio, a atenção por parte do sexo feminino, em particular na idade em que Sim. estás, é uma coisa que te move assim, um bocadinho, ou não? Claro. Claro, o meu ego é altamente mimado. Não vamos estar aqui com... É que eu tomei a liberdade de vasculhar ferozmente o teu Facebook. Meu Deus. E reparei que tu segues muitas miúdas despidas, giras. É para te inspirares nas piadas que escreves? Ou Não, é para passar o tempo. obteres É algum passar tipo o de tempo. inspiração? Eu trabalho 5% do meu dia. De resto, o Instagram é para ver miúdas giras, o Facebook é para ver miúdas giras e ver Mas comentários muitas vezes parvos. tu atacas nessas mesmas miúdas que depois segues secretamente. Não é secretamente, tu descobriste, mas isso não é nada sério. É para isso que servem as redes sociais, é para sermos altamente stalkers e doentios. Tanto segues pessoas jornalistas e políticos e pessoas opinadores profissionais como miúdas com as mamas Enormes. grandes. Claro, não é? Porque gosto de Melhores estar... dos mundos, não é? Gosto de estar em claro, gosto de estar informado, gosto de saber o que se passa na atualidade, gosto de seguir pessoas inteligentes, seja com comentários, ou seja, pessoas que são bons fotógrafos e viajam pelo mundo. E depois vou ali no Facebook ou no Instagram e passam-me das giríssimas, ok, para aliviar um bocadinho a tensão de ter estado a ler comentários sobre a vinda dos refugiados, agora aliviar um bocadinho. Depois ler outra vez notícias tristes. já estou aqui um equilíbrio que temos que manter, senão também damos em doidos. Mas que é um fenómeno, porque é um fenómeno que eu, por um lado, aprecio como apreciador de miúdas giras. Por outro lado, aprecio como a minha ponta de sociólogo e de analisar as pessoas. Há uma data de raparigas que são famosas de Instagram hoje em dia. Pois É uma coisa que me fascina. Porquê? Porque são giras. Sim. Porque escreveram um livro bom. Porque são grandes advogadas. Não. Não há autoestimas sustentadas por likes hoje em dia. Claro. A tua é sustentada por likes. Não, mas ele ajuda. Não numa fotografia, se eu tirar uma selfie e tiver 0 likes, não me afeta. Se eu escrever Mas apagas logo assim, se não tiver nenhum like. Claro, vai dar triste. É das coisas mais tristes do mundo atual, é ter uma selfie sem likes. Isso é tristíssimo. Já deste algum autógrafo? Já. A raparigas? Ou rapazes? Não, rapazes não. Não, já dei a rapazes. Que Dei idade? mais a raparigas. Sim, isso, acho que sim. E foi onde? As raparigas às vezes metem-se, mas não é nada de especial, porque estás a fazer isto como se eu andasse na rua e tivessem miúdas a gritar à minha volta e eu não pudesse estar no caixa. Mas elas até caem, não é? Como é que tu Claro, dizes? isso faz parte do humor. É a tua persona. É vê-las tombar. É vê-las tombar. Isso é do meu, faz parte da piada, um exagero perfeito. Sim, às vezes metem-se no Facebook ou ao vivo, mas sei lá, uma vez por 6 em 6 meses. Olha, eu sei que vocês humoristas não gostam nada de dizer que são rivais uns dos outros, mas quem é que achas que é o teu rival? Alguém que rivalize diretamente contigo nas redes sociais ou não? Não. Não? Não. Do que estás a rir? Não há mesmo? Porque sei que está a ser altamente provocatório. Ou não? Alguém? Não. Que eu não tenho rivais, Sim. não tenho rivais. Então mudamos de assunto? Faça a próxima pergunta. Por falar noutra coisa, tu dizes que és freelancer. É que isso é o estúpido de Durão e do Sousa e dos meus amigos. Vai, eu não Meus podia amigos vir aqui. comediantes. Depois andam com essas perguntinhas de merda. E mesmo assim, e a mim também estão-me sempre a chatear e não sei o quê. Não há rivalidade. Nós reparámos que tu ainda não tens uma página na Wikipédia e tomámos a liberdade de te criar uma. Não acredito. Como é que achas que seria o primeiro parágrafo? Vá. Não sabes? Diogo Faro, o lindo. Não foi assim que começaram? Diogo Faro, abre parênteses, 27 de agosto de 1986, mais conhecido por Sensivelmente Idiota, é um criador feroz de hashtags. Não sou nada. Invejosas gonna invejate. Eu já vi pessoas a usarem este hashtag. Yeah, E foste tu que a criaste. Fui. E fiquei contente de... Também já reparei. E fiquei contente de uma hashtag que pegou.
É um comediante incrível que faz publicações à balda e com conteúdo nada bacoco. Isto porque tu adoras usar incrível, à balda e bacoco nos teus posts. Estudaste muito, fizeste um bom trabalho de casa, sim senhor. E acho que podia terminar. Em 2016 lançou o primeiro livro de crónicas, ou não? Sim, está certo. Obrigada, Diogo, foste incrível. Tu não foste nada bacoca. Sigam-no no Facebook, vai certamente animar o vosso scroll diário. Isso. Obrigado. Estamos de volta ao Panorâmica com o jornalista Paulo Moura. É um repórter que defende um jornalismo livre na medida em que a escrita pode ser menos formal e até mais criativa. E até um jornalismo literário. E qual é o lugar que esse tipo de jornalismo tem no atual contexto de crise, em que o papel diminui e o digital aumenta, se é que há lugar para esse jornalismo? Quando há liberdade para se escrever de uma forma mais criativa, há o risco de se escreverem coisas lamechas, coisas desinteressantes, coisas muito pessoais, sentimentais, etc. E, portanto, é isso. Claro que aí há uma fronteira entre aquilo que é as coisas feitas com qualidade e o que não é qualidade, como, aliás, sempre houve. Mas esse tipo de jornalismo mais profundo e mais bem investigado e mais bem escrito, eu acho que é o jornalismo do futuro. Se o jornalismo vai sobreviver, não é? Que é uma incógnita, não sabemos se vai, mas se for, vai ser por aí, quer dizer, não faz sentido ser outra coisa. E isso é de facto aquilo que faz a diferença. Nos jornalistas, os jornalistas que vão também sobreviver e que vão ter trabalho, vão ser estes, que conseguem fazer isso e conseguem chegar às pessoas através desse tipo de linguagem mais profunda e mais humana, como dizes, e que toca as pessoas, porque transmitir a mera informação, isso hoje qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa com um telemóvel e ligação à internet transmite dados e informação de qualquer ponto do mundo e, portanto, isso dispensaria o trabalho de um jornalista. O jornalista, se quer fazer a diferença, tem que ser essa pessoa que é capaz de produzir algo de diferente. E disse numa conferência que o jornalismo literário não é ficção, mas também há quem diga que o jornalismo literário não é nem uma coisa nem outra. E, portanto, esta diluição de fronteiras não será problemática? Eu acho que não há diluição de fronteiras nenhuma entre o que é literatura e o que é jornalismo. Pode haver fronteiras que são ténues, pode haver discussão. Entre o que é ficção e o que é não ficção, não há confusão nenhuma. A ficção são factos inventados, a não ficção são factos verdadeiros. Portanto, aí é claríssimo. E o jornalismo tem que lidar com factos verdadeiros. Não são verdadeiros e que nós tenhamos provas de que são verdadeiros, não é? Confirmados, com todos os métodos que o jornalista tem de confirmar a informação. O jornalismo literário não deixa de ser tão factual como o jornalismo convencional. Portanto, nesse sentido, é tão rigoroso ou mais do que o jornalismo convencional. O Paulo é jornalista freelancer e uma coisa é ser-se freelancer quando se tem uma carreira consolidada, que foi o seu caso, e um nome feito, podendo escolher o que fazer e para quem trabalhar. Outra é quando ser-se freelancer mascara uma situação de precariedade, principalmente para jovens jornalistas que estejam a começar uma carreira. E como é que vê essas realidades? Pode isso também ser o futuro dos novos jornalistas? A precariedade, eu acho que estamos em igualdade de circunstâncias, não é? Não há grande privilégio nos jornalistas mais velhos, às vezes ao contrário. Agora, que o futuro passe por aí, eu acredito um pouco que sim, que é para o futuro imediato, pelo menos, uma vez que as empresas jornalísticas estão em crise, não têm forma, ainda não encontraram maneira de se financiarem, não é? de rentabilizar os projetos jornalísticos. Estamos numa fase de transição em que acabaram os meios tradicionais que existiam, né, de publicidade, etc., de financiar o jornalismo, e uma fase em que não se sabe como, as pessoas estão habituadas a consumir informação gratuitamente e, portanto, os jornais em papel estão a acabar, existem apenas online, o que não se consegue rentabilizar esses jornais, e, portanto, as empresas jornalísticas, como nós sabemos, estão a despedir pessoas e, portanto, e preferem comprar trabalhos de jornalista freelance do que contratar jornalistas. Mais barato. Numa reportagem que deu a conhecer a vida de dois sem-abrigos, termina a mesma dizendo, e vou citar o que escreveu: pousei um joelho na cama, deixei que a Crazy viesse brincar comigo na manta áspera e senti que a minha pesquisa da história de Vítor e João tinha chegado ao fim da linha, ao limite da minha utilidade como repórter. Agora que somos amigos, como posso viver com isto? Como é que se ultrapassa esta, como direi, uma espécie de impotência perante aquilo
que viu e que escreve. Isso é interessante porque o trabalho de jornalista vive muito nessa fronteira entre, principalmente quando o jornalista utiliza um método da imersão, não é? Como um conceito que se fala no jornalismo literário, que é não apenas recolher informação, mas estar com as pessoas, com as fontes, viver com elas, um mergulho mais profundo na realidade, nas situações, passar mais tempo com as pessoas. Isso implica também uma ligação afetiva às pessoas com quem trabalhamos. Isso é inevitável e até é desejável, de certa forma, porque com uma relação afetiva nós compreendemos melhor os outros, sentimos o que eles sentem, há mais uma maior confiança empatia, cria-se também maior confiança para que se abram connosco e nos contem coisas, transmitam a informação mais verdadeira, etc. Portanto, é desejável que haja esse envolvimento afetivo. Mas, por outro lado, o jornalista não pode deixar de ser jornalista, tem que manter a fronteira e não pode passar para o lado da relação afetiva, da amizade. No momento em que eu me tornei amigo da minha fonte, já não estou a fazer um bom trabalho como jornalista. Entre os prémios que ganhou, tem o mais importante prémio de jornalismo português, o Gazeta. Internacionalmente foi premiado mais que uma vez pelas Nações Unidas, Comissão Europeia e também pela Unesco. Para além do reconhecimento do trabalho feito, o que é que estes prémios significam? Um jornalista muitas vezes está submetido à lógica do mercado, nas empresas em que trabalha e, portanto, é normal vermos um jornalista excelente ser despedido ou não ser valorizado o seu trabalho. Portanto, ele está num mundo muito selvagem em que o seu trabalho não é reconhecido socialmente. O trabalho de jornalista, apesar de ter uma utilidade inegável, pública, não é reconhecido, de facto, pela sociedade. Isso é uma situação que um dia terá que ter uma solução, acho eu. O jornalismo vai ter que ser financiado, vai ter que ser financiado ou por mecenas ou pelo próprio Estado, que é uma das possibilidades que eu cada vez mais coloco. Tem que ser considerado um serviço público útil e quer seja rentável, quer não seja, tem que ser apoiado para que se garanta a sua existência. Portanto, os prémios acabam às vezes por ter um pouco essa função. Não pelo lado financeiro do prémio, que geralmente não é muito significativo, mas por esse lado do reconhecimento público, de haver instituições, é algo que fica, não é? Um prémio, como agora acabaste de dizer, ganhei o prémio X e Y, é algo que não se apaga, que não é esquecido no dia seguinte, a pessoa fica com aquilo no seu currículo e é uma forma de reconhecimento público pelo trabalho e pelo esforço e pela própria utilidade pública que o trabalho teve. Muito obrigado, Paulo, por ter aceitado o nosso convite, foi um prazer tê-lo aqui connosco. Obrigado. Termina assim mais um Panorâmica. Podes continuar a acompanhar os nossos conteúdos no Facebook e rever o programa no nosso canal do YouTube. O E2 fica por aqui, mas nós voltamos para a semana. Até lá!